ano B. Atividade de hoje, caderno Juntos pelo Saber 3 de matemática. A gente vai começar estudando o capítulo 2, que fala sobre figuras geométricas espaciais. Vamos voltar aqui nessa imagem? Essa imagem mostra algumas das figuras geométricas espaciais, ou seja, são aquelas que ocupam espaço. Então, nós temos o cilindro, o cone, o cubo, a esfera, a pirâmide, o prisma e o paralelepípedo ou bloco retangular, que é como vem escrito no caderno de vocês. Essas figuras geométricas espaciais, elas lembram alguns objetos que a gente tem no dia a dia, como, por exemplo, o cilindro. Lembra o quê? O formato de um copo, por exemplo. O cone, formato de um chapeuzinho de festa. O cubo lembra um dado. A esfera lembra uma bola de futebol. A pirâmide lembra, por exemplo, as pirâmides do Egito. O prisma, nós temos vários objetos que têm esse formato. E o paralelepípedo, ou bloco retangular, lembra aqueles blocos de concreto, é parecido também com uma caixa de sapato e assim por diante. Então, essas são as figuras geométricas espaciais. Na página 27, traz aqui vamos dizer assim, uma brincadeira entre Cauê e Mariana. Eles estão brincando com um jogo de tabuleiro. Observe que nesse tabuleiro eles usam os dados, um dado e 5 pinos. Então, o dado parece um cubo e os pinos parecem o quê? Os cones, não é mesmo? Então, vamos lá dizer aqui a questão, ler para vocês a questão. Cauê comentou que os dados do jogo e os pinos se parecem com duas figuras geométricas espaciais que ele já estudou. Você sabe quais são essas figuras? Ajude Cauê e escreva o nome dessas figuras. Então, aqui nessa linha, meus amores, vocês vão escrever o seguinte. Vocês vão escrever com qual figura geométrica o dado se parece e com qual figura geométrica os pinos se parecem, ok? Vamos para a página seguinte. Página 28. Aí tem assim, as figuras planas são as que observamos toda a figura de uma única vez. Existem lados escondidos ou que não podem ser vistos. Em uma outra brincadeira, Pedro e Letícia estão com um dominó. E aí tem aqui a imagem das crianças jogando dominó. Aqui na primeira questão diz o seguinte: Letícia falou que as peças do dominó lembram uma figura geométrica espacial, mas esqueceu qual é o nome dessa figura. Você sabe qual é? Ajude Letícia a lembrar. Então, se vocês observarem bem, um dominó, o dominózinho, ele parece com qual figura geométrica espacial? Então, você vai responder aqui. As crianças perceberam que o formato das peças do jogo são parecidos com figuras geométricas, porque lembram do que estudaram em matemática. Você está lembrando das figuras espaciais que já estudou? Escreva o nome delas. Então, aqui é uma resposta pessoal, ou seja, quais figuras geométricas espaciais você se lembra? Então, você vai escrever o nome delas aqui. Não me lembro de nenhuma. Como assim? Bom, se não lembra, aí fala. Escreve aqui, não lembro de nenhuma. Ok? Resposta pessoal. Página 29. Aí, aqui na parte superior, vem falando da importância da gente conhecer, porque elas estão no nosso cotidiano. E cita, por exemplo, que os cones eles são usados no trânsito, né? Pela polícia de trânsito, enfim. Quando está tendo obra, asfalto, eles colocam o quê? Aqueles cones para poder sinalizar, para as pessoas prestarem atenção, os motoristas desviarem e assim por diante. Então, aqui nós temos a questão.
Chegou a hora de escolher o lanche. Letícia foi com sua mãe ao supermercado e escolheu alguns lanches para levar para a escola durante a semana. Aí aqui tem os lanches que a Letícia levou. Pergunta: algum lanche de Letícia tem um formato parecido com uma figura geométrica espacial? Qual o nome do lanche e com qual figura se parece? Então, por exemplo, você vai observar aqui a laranja. A laranja parece com alguma figura geométrica espacial? Se sim, você vai colocar. Por exemplo, sim, a laranja parece com uma esfera. Ou você vai dizer, por exemplo, que a latinha de refrigerante parece com o quê? E esse parece com o quê? Tá? E o biscoitinho, tá bom? Questão da página 30 agora. Letícia olhou para o seu biscoito wafer e disse que ele tem um formato parecido com o da caixinha de suco. Você concorda com Letícia? Então você vai observar o biscoito e a caixinha de suco. Tem alguma coisa parecida entre eles? Sim ou não? O que tem de parecido? Você vai escrever aqui na página 30, tá bom? Quando Letícia olhou para o biscoito e para a caixinha de suco, ela viu os formatos dessas figuras. Ela comparou e viu que as figuras são parecidas, têm o mesmo tamanho entre elas, porém, o tamanho é diferente. Vamos relembrar algumas das figuras geométricas espaciais e seus nomes. Então, aqui vocês vão ligar a figura geométrica aos seus nomes. Por exemplo, esse aqui, essa figura geométrica é o quê? O cubo, representa o cubo. Então, você vai ligar para o cubo. E assim por diante, tá bom? Essa figura aqui, você vai ligar para uma dessas opções. Essa e assim por diante, tá certo? Página 31. Foi difícil aprender um pouco mais sobre essas figuras espaciais? Então, ele pede a seguinte questão. Aqui nesse quadro, você vai fazer um desenho de uma figura que você tem no seu dia a dia, que parece com uma dessas figuras que a gente está estudando. Por exemplo, olha aí na sua casa, olha na sua sala, no seu quarto. Tem alguma figura geométrica espacial? Alguma coisa aí ou que tem na sua sala? E então você vai fazer um desenho e dizer com que ela se parece, tá bom? Aqui vem mais alguma explicação. As figuras geométricas espaciais apresentam algumas características interessantes. Algumas delas têm formas arredondadas, enquanto outras não. Faça um X nas figuras que apresentam contornos arredondados. Então, você vai olhar figura por figura. O bloco retangular, ele tem alguma parte redonda? Se não, ok. Se tiver, você marca um X. A pirâmide tem alguma parte redonda? O cubo tem alguma parte redonda? E o cone? Tem alguma das partes que é redonda? E a esfera? O cilindro tem alguma parte que é redonda? Então, se tiver, você vai marcando X apenas nas figuras que têm contornos arredondados, ou seja, que uma parte dela, pelo menos, é arredondada, ou toda, tá bom? Página 32. A professora Laura pediu para que os estudantes levassem 2 caixas com o formato de um bloco retangular. Mariana encontrou essas 2 caixas em casa. E aí tem aqui, ó, de uma pasta de dente, né? E uma outra caixa. Mariana está na dúvida se essas 2 caixas são blocos retangulares. Ajude-a marcando a opção correta. Então, se você acha, aqui nós temos 2 opções. São blocos retangulares ou não são blocos retangulares. Você acha que esse e essas 2 caixas são blocos retangulares? Se você acha que sim, marca um X aqui. Se você acha que não, marca um X aqui, tá bom? E aí você vai justificar sua resposta.
que as duas caixinhas são blocos retangulares, aí você vai dizer sim, porque, tá bom? Se você disser não, não são blocos retangulares, então você vai dizer não, por isso, tá bom? Então, a gente também precisa, nessa parte do textinho, ela vem dizendo que a gente precisa observar os formatos, ou seja, as características de um objeto e outro para poder comparar. Porque tem alguns que têm o contorno arredondado, como a esfera e o cilindro e o cone. Os que não têm contorno arredondado, como a pirâmide, o bloco retangular e os cubos. Então, a gente tem que observar o que elas têm em comum. Página 33. Agora é a sua vez. Então, Letícia foi para a festa de uma amiga e na hora de comer ela viu os salgadinhos que mais gosta. Então, tá aqui, ó, o canudinho recheado com a carne. Esse salgado tem um formato parecido com um bloco retangular, B, um cilindro, C, um cone ou D, uma pirâmide. Observe, tá? Ó, ele tem um formato aqui bem pontiagudo e aqui tem a parte redonda e vazia por dentro onde coloca o recheio. Você vai marcar apenas com que objeto geométrico, figura geométrica se parece. Questão 2. Pedro está jogando futebol de botão e está perto de marcar um gol em Cauê. Nesse jogo, o botão preto menor representa a bola. Ele pode ser considerado uma esfera? Por quê? Então, nós temos aqui, ó, os botõezinhos pretos. Ele pode ser considerado uma esfera? Você vai dizer sim ou não e dizer por quê. Sim, porque, ou não, por quê. Questão 3. Mariana está organizando as coisas do seu quarto. Ela encontrou o pega-varetas e um baú de princesa que havia perdido. Então, aqui tem a imagem do pega-varetas e do baú. A caixa do pega-varetas e o baú de princesa tem o formato de quais figuras geométricas espaciais? Então, ó, A, cone e cilindro, B, cone e bloco retangular, C, cilindro e cubo, D, cilindro e bloco retangular. Só prestando um pouco de atenção nas características, ó. Vocês têm que observar aqui que esse baú ele pode ser confundido tanto com bloco quanto com o cubo, mas percebam que o cubo ele tem os 4 lados iguais e o bloco retangular tem 2 lados iguais e os outros 2 lados iguais, tá bom? No caso, ele tem apenas 2 lados iguais, o bloco retangular, e o cubo tem 4. Então, se vocês estiverem com dúvida, pega uma régua e verifica aqui, ó, se esse lado é do mesmo tamanho desse e desse e desse. Se esse lado for do mesmo tamanho desse, aí você sabe que é o quê? Um cubo. Agora, se esse lado for menor e esse lado for maior, ele é o quê? Um bloco retangular. Tá bom, meus amores? Próxima página, só para finalizar. Tem uma atividade que era para ser proposta em sala de aula, mas como a gente não está em sala de aula, está em casa, não é? Estudando online, você vai fazer o seguinte, vai construir figuras geométricas espaciais, tá bom? Construa, faça o seu brinquedo bem bonito, depois tira uma foto e manda para a professora aqui, tá certo? Só reforçando, ó, tem que ser espaciais. As figuras geométricas espaciais aqui, ó, são esses formatos aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.